Como é bom louvar ao Senhor. Não sei se você sente essa sensação toda vez que canta o Senhor, falando da sua majestade, da sua soberania, da sua graça. Porque toda vez que eu falo ao Senhor em cânticos, nos hinos, nas orações, ou simplesmente quando eu estou com alguém na rua e falo, e tenho oportunidade de falar do amor de Deus, toda vez que eu falo que eu sou um agraciado, e quem me presenteou foi o soberano de todas as coisas, me dá um fogo no coração, e ao mesmo tempo me dá uma tranquilidade tão grande, porque eu sei que quem está comigo não é qualquer um. Quem toma conta de mim não é qualquer um. Espero que no seu coração nasça essa vontade constante, esse desejo constante, de cada vez que você olhar para a sua vida e enxergar tudo aquilo que você recebeu do Senhor, tudo aquilo que você ganhou do Senhor, que você sinta aquele alívio de ter tido o maior de todos os presentes. Não o carro, não a casa, não os bens que você tem, não as situações que você passou, mas que você tenha consciência de que tudo que aconteceu na sua vida veio do Senhor, o soberano dos céus, o Todo-Poderoso. Nós, há alguns cultos, já havíamos anunciado que nessa quarta-feira teríamos a palestra do Dr. Sérgio, que da última vez veio aqui falar sobre ansiedade, e foi muito proveitoso, foi muito edificante, mas nessa semana ele não pôde estar conosco, e desde já, nós sempre fazemos o apelo para que você compartilhe conosco o seu pedido de oração, e durante a mensagem você pode compartilhar o seu pedido de oração, e nós vamos orar aqui, mas eu já coloco um pedido de oração para que você fique em oração aí na sua casa, e que estejamos em oração, porque o Dr. Sérgio acabou sendo diagnosticado com Covid. Então, ele está em isolamento na sua casa, está em quarentena na sua casa, está bem, está fazendo tratamento, mas por conta do Covid ele não vai poder estar conosco. Dentro em breve ele vai poder estar conosco aqui, falando do que ele tinha preparado para falar, sendo usado por Deus, como ele tem sido usado sempre que ele vem falar conosco, e se alegrando conosco. Acredito que ele esteja nos vendo aí, e ele vai ficar com certeza muito feliz de saber que nós estamos orando por ele. E nós vamos orar por ele, em nome de Jesus. Nós vamos falar hoje sobre exatamente o que eu falei no começo, e nós estamos falando constantemente aqui, nesse mês de novembro, que é um mês onde nós, comumente aqui na igreja, falamos de gratidão. Esse é o meu primeiro ano aqui na igreja, e eu fico muito feliz de saber que durante um mês inteiro, nós dedicamos o nosso período devocional, coletivamente, a sermos gratos. Eu tenho sempre falado com os jovens e adolescentes aqui no sábado, e nós tocamos nesse assunto quando começamos agora em novembro, essa série de mensagens, que gratidão é um sentimento tão bonito. Gratitude é uma atitude tão bonita, uma atitude tão edificante, mas que anda tão em falta no mundo. E no nosso primeiro encontro aqui, nós falamos sobre o que é gratidão e o impacto que a gratidão tem no coração de uma pessoa. Nós falamos de um exemplo de solidariedade aqui, de cuidado, de manifestação de graça, e isso foi gerado por uma gratidão. Algo que seria inimaginável para os sentimentos, para as atitudes comuns da nossa sociedade contemporânea, foi feito por um homem na Bíblia por causa de gratidão. Alguém que sabia exatamente por que estava acontecendo aquilo e quem fez ele passar por aquela situação. Gratidão é um sentimento tão forte, tão poderoso,
que é passado de geração em geração. E é sobre isso que nós vamos conversar hoje, à luz da palavra de Deus. De que gratidão é um sentimento que rompe, que dura, que fica, que permanece por gerações. E eu te convido a meditar em 3 textos. 3 textos que nos ensinam muito sobre gratidão. O primeiro texto que nós vamos estudar, e esse vai ser o principal, é o texto da palavra de Deus que está no primeiro livro de Samuel, no capítulo 2. E nós vamos ler do primeiro versículo ao versículo 11. 1 Samuel, capítulo 2, versos 1 a 11. Diz assim a palavra de Deus: Então orou Ana e disse: O meu coração se regozija no Senhor, a minha força está exaltada no Senhor. A minha boca se ri dos meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, e rocha não há nenhuma como nosso Deus. Não multipliqueis palavras de orgulho, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria, e pesa todos os feitos na balança. O arco dos fortes é quebrado, porém os débeis cingidos de força. Os que antes eram fartos, hoje se alugam por pão, mas os que andavam famintos não sofrem mais fome. Até a estéril teve 7 filhos, e a que tinha muitos filhos perde o vigor. O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz subir. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó, e desde o monturo exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são as colunas da terra, e assentou sobre elas o mundo. Versos 9, ele guarda os pés dos seus santos, porém os perversos emudecem nas trevas da morte. Porque o homem não prevalece pela força. Os que contendam com o Senhor são quebrantados. Dos céus troveja contra eles. O Senhor julga as extremidades da terra, dá força ao seu rei e exalta o poder do seu ungido. Então Eucana foi-se a Ramá, a sua casa. Porém o menino ficou servindo ao Senhor perante o sacerdote Eli. Esse primeiro texto que nós lemos aqui fala de um cântico de gratidão. E como todos sabem que eu sirvo na área da música, e eu sirvo na área da música desde pequeno, então essa relação devocional com a música, ela é bem enraizada na minha vida. Sou uma pessoa que comumente gosta de ouvir música. Eu me animo muito com música. E por qualquer coisa que eu faça em casa, eu estou colocando uma música ali, porque eu não sou muito acostumado com silêncio. E toda vez que eu olho para uma música, eu costumo sempre orar a letra da música. E muitas vezes a gente se espanta com algumas letras de música que a gente ouve, tanto decepcionando, quanto muitas vezes sendo surpreendido por significados de letras que a gente não percebe, que a gente não percebia. E isso se torna mais gratificante quando eu olho para a palavra de Deus e eu vejo os cânticos que foram cantados por pessoas em casos específicos na palavra de Deus. E o cântico de Ana é um cântico que me chama bastante atenção e nos chama a atenção de forma geral,
pelo contexto. Qual é o contexto do cântico de Ana aqui? O cântico de Ana acontece depois de um milagre que acontece com Ana. A história de Ana começa em 1 Samuel, logo no capítulo 1, quando conta sobre Eucana, que era um homem que tinha duas esposas, Penina e Ana. Eucana era um homem muito temente a Deus e todos os anos subia ao tabernáculo para fazer seus sacrifícios, fazer as suas ofertas, e quando ele subia, ele dava porção para seus filhos e para as suas duas esposas. Só que de uma maneira especial, ele tinha um sentimento mais profundo por Ana. Tanto que a Bíblia diz que ele dava a porção dobrada para Ana, porque ele a amava muito. Só tinha um porém: Ana era estéril. E para aquele contexto, ser mãe era algo extremamente gratificante. Por isso, o fato de não poder ter filhos era algo que fazia com que as mulheres se sentissem as piores das criaturas. A satisfação de uma mulher era poder gerar filhos. Só que Ana não tinha essa satisfação, porque Ana era estéril. Ela não se via como alguém completa, porque ela não podia gerar filhos. E por causa disso, ela achava que não agradava o seu esposo, porque ela não podia dar a felicidade de um filho para o seu esposo. Enquanto a outra esposa de Eucana, que era Penina, dava filhos para Eucana. E não só isso. Penina também tinha o costume de provocar Ana. Há uma expressão aqui na história de Ana, logo no capítulo 1 aqui de 1 Samuel, que é literalmente, Penina gostava de muitas vezes jogar na cara de Ana que ela era estéril. Provocava mesmo a ira de Ana. Ana não ficava irada, Ana ficava extremamente entristecida. E apesar disso, Ana continuava subindo, indo ao tabernáculo, fazendo seus sacrifícios, fazendo as suas ofertas e fazendo as suas orações. Em uma dessas situações, Ana orou ao Senhor de todo o coração, dizendo ao Senhor: Senhor, eu quero ter filhos, abre a minha madre, me dá essa oportunidade de poder dar filhos, de poder dar essa alegria para o meu esposo. E se o Senhor me fizer esse milagre, eu vou oferecer o meu filho para servir na tua casa como forma de gratidão. A oração de Ana é uma oração extremamente fervorosa. É a oração de alguém que é muito angustiada. E ela ora com uma angústia, com um fervor tão grande, mas com uma dor tão grande vinda do coração, que ela não profere palavra nenhuma durante a oração. Quantas vezes nós mesmos não oramos assim? Quantas vezes nós oramos ao Senhor e não temos nem palavras para dizer a dor que nós estamos sentindo? E é interessante que o sacerdote Eli, quando vê Ana orando desse jeito, nem proferindo palavras, apenas balbuciando as palavras, Eli pensa que ela está embriagada e fala: não, para com isso daí. Vai ali, come alguma coisa, recobre a sua consciência aí, porque eu estou vendo que você está embriagada. Ela: não, meu senhor, não estou embriagada. Eu estou extremamente angustiada. Só que o milagre acontece. Quando Eucana tem relações com Ana, e Ana concede, Ana tem um filho. Naquele mesmo ano, Eucana sobe para fazer suas ofertas e seus sacrifícios, e Ana diz para Eucana: não, eu não vou subir agora, eu vou ficar um pouquinho ainda com meu filho, com Samuel, e quando se cumprirem os dias, eu vou levá-lo e eu vou deixá-lo com o sacerdote, por cumprimento da minha oferta. E ali Ana
então ora ao Senhor. E quando Ana ora ao Senhor, Ana faz essa oração que nós acabamos de ler. Uma grande lição que eu tiro desse texto é que quando eu olho a oração de Ana, eu começo a pensar no contexto desse milagre e realmente, independente da época que nós vivemos, quando alguém não tem filhos e de repente tem o milagre de ter filhos, é uma alegria imensa, é uma vontade imensa. Eu acabei de casar, eu sou recém-casado e toda vez que eu converso com a Letícia sobre filhos, o meu coração se inflama de vontade. O meu coração se enche de alegria e se enche de vontade. E nós sempre olhamos um para o outro quando conversamos sobre isso e dizemos que em nome de Jesus nós tenhamos filhos. Às vezes a gente conversa querendo 2, mas de vez em quando eu oro ao Senhor assim, ó, bota um na frente aí, faz com que venha 12 ali. Porque eu sei a alegria que é ser pai, mas eu nunca vivi essa alegria porque eu nunca fui pai. Só que eu sempre ouço de todos os pais, e principalmente das mães, que a melhor coisa do mundo foi ter filhos. Só que imagine você na situação de agradecer por ter filho, sendo estéril ou não. Você agradece a Deus por ter filho, por ser pai, por ser mãe, agradece com muita vontade, agradece com muito ímpeto, mas quando você vai agradecer, eu tenho certeza que você vai agradecer somente pelo fato do filho ter nascido, somente pelo fato da sua esposa ter ficado grávida, por você, mulher, ter ficado grávida. É a melhor coisa do mundo, mas quando você agradece, você só agradece por aquilo. Nós também, quando vamos agradecer por alguma coisa a Deus, nós geralmente agradecemos apenas por uma coisa. E muitas vezes até nós reservamos um dia para agradecer, e quando agradecemos, agradecemos pouco. Geralmente esse dia ou é no aniversário, ou é no dia de ação de graça, ou é no dia do Réveillon. É aquele dia que a gente para agradecer, que a gente lembra de todas as coisas para agradecer. E ainda assim esquece de um monte de coisas. Só que o interessante é que se a gente olhar e reparar bem na oração de Ana, no cântico de Ana, Ana agradece não só por ela. Quando ela vai engrandecer o nome do Senhor e vai agradecer, vai demonstrar a sua gratidão, Ana não ora simplesmente dizendo, Senhor, obrigado pelo Senhor ter me dado um filho, obrigado pelo Senhor ter aberto a minha madre. Ana ora com uma intensidade tão grande que ela agradece por tudo. Ana não fala obrigado por um filho, Ana fala, o Senhor foi com todos os seus santos, o Senhor fortaleceu os seus. Ela agradece como se fosse um contexto de guerra, como se fosse algo muito mais intenso do que simplesmente agradecer por um filho. Se vocês olharem com muito detalhe, vocês vão ver que ela agradece com uma intensidade enorme. A primeira lição que eu tiro desse texto aqui é que nós, quando devemos agradecer a Deus, nós, quando formos demonstrar a nossa gratidão a Deus, nós não devemos simplesmente lembrar daquilo que nós ganhamos e dizer, Senhor, muito obrigado por isso. Nós devemos realmente demonstrar uma gratidão muito grande. Porque às vezes nós olhamos aquilo que nós ganhamos simplesmente dentro de uma perspectiva terrena e vazia. Nós acabamos de ler no Salmo 113 que o Senhor é soberano.
E nós cremos nisso através da palavra de Deus, que o Senhor é soberano, que o Senhor criou os céus e a terra, que o Senhor criou o universo. O Senhor nos deu vida, o Senhor nos deu inúmeras coisas que nós nem nos lembramos quando oramos, quando vamos agradecer. E quando nós vamos agradecer a Deus por alguma coisa, nós só agradecemos por coisas que nós nos lembramos ali vagamente. Quando nós demonstrarmos a nossa gratidão a Deus, nós devemos rasgar o coração, falar com profundidade de tudo o que o Senhor fez por nossas vidas. Não foi apenas o carro que conseguimos comprar, foi tudo aquilo que Deus moveu nos céus e na terra para que nós tivéssemos a oportunidade de comprar o carro. Não é apenas o emprego que nós temos, mas foi tudo aquilo que Deus moveu nos céus e na terra para que nós tivéssemos aquele emprego. Não é apenas o fato de estarmos vivos, mas é tudo o que Deus moveu nos céus e na terra para que nós tivéssemos vida. Nós não temos a perspectiva, nós não temos a consciência, nós não conseguimos enxergar numa dimensão onde conseguimos ver o que Deus fez por nós, para que tivéssemos as bênçãos que alcançamos. E simplesmente achamos que Deus materializou o carro que nós temos, a casa que nós temos, o relacionamento que nós temos, mas não. Há coisas que acontecem que nós não conseguimos enxergar, mas que Deus enxerga. Há coisas que aconteceram no passado, no presente, e Deus sabe as consequências delas no futuro, que Deus organizou todas elas com a sua soberania, com a sua sabedoria e com o seu poder. E nesse tempo presente Ele concedeu a mim e a você. Quando nós olhamos ao longo do livro de 1 Samuel, nós olhamos isso, nós conseguimos enxergar isso. Não foi apenas o simples fato de Ana ter tido um filho, mas foi a chegada de Samuel que precedeu uma grande parte da profecia da vinda do Messias. O nascimento de Samuel, o nascimento do filho de Ana, foi extremamente importante para o povo de Israel, mas também foi extremamente importante para a profecia da chegada do Messias. Samuel, o último juiz, aquele que ungiu Saul, o primeiro rei de Israel, mas também aquele que ungiu Davi, aquele que da sua geração veio Jesus. Samuel fez parte da história de Jesus. Portanto, não era apenas uma criança que veio no mundo. Foi o cumprimento do supremo plano de salvação de Deus para nós. De Deus para o povo de Israel. Portanto, a primeira lição que eu aprendo nesse texto é essa. Quando nós orarmos, quando nós demonstrarmos a nossa gratidão a Deus, que nós não sejamos reducionistas, a fim de só agradecer e agradecer pouco por aquilo que nós temos, mas que nós venhamos agradecer intensamente por tudo que nós recebemos. Exatamente como nós cantamos, por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer, Senhor. E é exatamente isso que Ana faz. Um outro texto que é bem interessante para nós meditarmos sobre gratidão é o próprio texto do Salmo 113. Nós lemos do verso 1 ao 4 e eu vou retomar a leitura dele até o verso 9. Diz assim o Salmo 113: Aleluia! Louvai, servos do Senhor. Louvai o nome do Senhor.
Bendito seja o nome do Senhor agora e sempre, do nascimento do sol até o ocaso, louvado seja o nome do Senhor. Excelso é o Senhor, acima de todas as nações, e a sua glória acima dos céus. Verso 5. Quem há semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra? Ele ergue do pó o desvalido e do monturo o necessitado, para assentar ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Faz que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. Aleluia. Não sei se vocês aqui presentes repararam nisso, e não sei se vocês aí em casa também repararam. O Salmo 113, ele fala de alguns trechos da oração de Ana. É exatamente esse trecho aqui. Quem há semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra. Ele ergue do pó o desvalido e do monturo necessitado, para o assentar ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Faz com que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. Ana, quando ora ao Senhor, Ana fala a mesma coisa. O Salmo 113, ele faz parte de um conjunto de salmos, Marilisa, que é chamado Alel egípcio. São salmos que ficam entre o Salmo 113 ao Salmo 118. E o que significa esse Alel egípcio? Era um conjunto de salmos que o povo de Israel, que o povo hebreu, costumava ler, costumava cantar, costumava repetir quando ia para a Páscoa, durante a celebração da Páscoa. Ele se chama egípcio justamente para fazer uma alusão de que a primeira Páscoa que aconteceu no Egito. E a Páscoa é aquela festa, é aquela celebração que comemora a passagem do povo de Israel, de povo escravo do Egito, para povo livre, indo em direção à terra prometida. Não foi apenas uma libertação, não foi apenas uma saída, foi o cumprimento da promessa do Senhor de que o seu povo iria habitar numa terra que emana leite e mel. E a celebração da Páscoa era justamente a celebração da fidelidade de Deus e do cumprimento das suas promessas. E esse salmo era um salmo que comumente era cantado nessa época. O Salmo 113 é um salmo que era lido antes do pessoal cultuar a Deus, agradecendo pela sua libertação. Ana ora ao Senhor, e está escrito no livro de 1 Samuel, mas o Salmo 113 é um salmo que era lido coletivamente. Como nós lemos no começo aqui, era um salmo que convida o povo a louvar a soberania de Deus. Segunda lição que nós podemos tomar sobre a gratidão é que a gratidão, ela é um sentimento que ela não pode se encerrar somente em mim, somente em você individualmente. As coisas de Deus acontecem na nossa vida, mas isso não quer dizer que nós devemos agradecer somente no nosso particular, e não somente aquilo que Deus faz para nós, mas o Senhor abençoa todo o seu povo. E aquilo que acontece na nossa vida deve ser exposto a todos. Muitas vezes as pessoas dizem: eu sou muito grato por aquilo que acontece na minha vida, eu sou muito grato por tudo aquilo que Deus me deu, mas ela não manifesta essa gratidão em coletividade.
E isso é uma coisa que nós falamos aqui no sábado. Nós precisamos mostrar para todas as pessoas que a razão da nossa felicidade, que a razão da nossa gratidão, que a razão da nossa vida, ela veio do Senhor. Nós devemos mostrar para todas as pessoas, principalmente nesse tempo de pandemia, onde as pessoas só pensam naquilo que a pandemia fez com a política, naquilo que a pandemia fez com a economia, naquilo que a pandemia fez com a sociedade, onde as pessoas só lembram das coisas ruins que aconteceram. Nós que provamos da graça, do amor de Deus, nós que dizemos que temos motivos para sermos gratos, nós devemos mostrar para as outras pessoas e convidar as pessoas a serem gratas. Está faltando gratidão no mundo e é isso que faz com que as pessoas só reclamem, só reclamem, só reclamem. Infelizmente, muitas pessoas dizem que são gratas, mas elas só agradecem pelos seus motivos de gratidão particularmente. Só que é muito comum do ser humano reunir as pessoas não para agradecer, mas para criticar. O ser humano costuma reunir pessoas para falar mal das coisas, ou então para se vangloriarem, para contar vantagem. Em vez de agradecer, é para fazer exatamente o que Penina fazia, de jogar na cara de todo mundo. Eu tenho, você não tem. Isso aconteceu. Um exemplo clássico que nós vemos na Bíblia é em Gênesis 15, onde nós vemos a história dos descendentes de Caim, e um dos seus descendentes era Lameque. Lameque, um belo dia, reúne as suas duas esposas e fala: ouçam, esposas de Lameque, eu matei um homem porque me causou uma ferida, e eu matei uma criança porque me ofendeu. Se Caim for vingado 7 vezes, eu tenho que ser vingado 70 vezes 7. Isso também aconteceu com Nabucodonosor, quando ele reúne todos os poderosos para mostrar a sua glória, para mostrar a glória do seu reinado, querendo a glória exclusivamente para si. E como eu acabei de falar, às vezes as pessoas reúnem as outras ou para reclamar ou para contar vantagem. Só que geralmente quando você reúne a pessoa para contar vantagem, você fala besteira, você cria um motivo para reclamar. Quando a gratidão é um sentimento que rompe com esse ciclo de reclamações que acontece no mundo. Quando a gratidão é um sentimento que pode mudar profundamente o coração de um homem. Enquanto nós vemos Lameque se vangloriando e Nabucodonosor se vangloriando por aquilo que eles fizeram, nós vemos, como meditamos aqui no sábado, há 2 sábados atrás, nós vemos José, governador do Egito, um homem muito poderoso. Quando ele se encontra com seus irmãos e ele toma conta de Jacó, quando acontece a grande fome, e chega um momento que Jacó, já idoso, já velho, já avançado de idade, morre, e os irmãos de José se reúnem e dizem: olha, nosso pai morreu, agora é a oportunidade que José tem de matar a gente. E quando eles entram na presença de José, José fala: não, eu não vou matar vocês. Eu não vou matar vocês, sabe por quê? Porque vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus transformou o mal em bem, para que através do que aconteceu, muitas pessoas fossem salvas, muitas vidas fossem conservadas. Eu vou tomar conta de vocês, eu vou cuidar de vocês e da geração de vocês. José era um homem que tinha total poder no Egito, ele era o 2º homem mais poderoso do Egito, mas de uma forma grata, de uma forma devota. Ele toma conta dos seus irmãos, porque ele sabe que tudo o que aconteceu na vida dele era plano de Deus.
e tudo de ruim que aconteceu, o Senhor transformou o mal em bem. Da mesma forma que no Salmo 113, nesse conjunto de salmos, e não só nesse conjunto de salmos, mas ao longo de outros salmos, onde é relembrado esse episódio do Egito, o Senhor tirou o povo do Egito e transformou o mal em bem. Por isso o povo convidava a todos, inclusive os povos ao redor, a louvar ao Senhor Todo-Poderoso, porque a sua força não vinha do seu poder. E Ana fala isso, não é pelo poder do ser humano que ele ganha, mas é pelo braço do Senhor. E aqui no Salmo 113, ele fala a mesma coisa. E é bem interessante ver isso, que os milagres que acontecem na vida do ser humano, acontecem pelo Senhor. É Ele que ergue do pó o desvalido e do monturo ergue necessitado. É Ele que faz com que o pobre, com que o esquecido, com que o desvalido se assente entre os príncipes. É Ele que dá importância para o ser humano. Nós não podemos ficar calados diante da imensa gratidão que há no nosso coração. Qualquer motivo de gratidão que nós temos, nós devemos falar às outras pessoas. E não somente agradecer por aquilo que acontece conosco, mas devemos agradecer por tudo que acontece com o nosso vizinho, com o nosso irmão, com a nossa igreja. É por isso que aqui na igreja, todos os anos, é feito um culto de ação de graça. Eu já quero aproveitar a oportunidade para te convidar, para na quinta-feira, dia 26, às 7h30 da noite, você estar conosco, para fazer exatamente isso. Chama aquele que você puder, dá o seu nome no WhatsApp da igreja, mas chama quem você puder. Dê o nome, para que você esteja aqui conosco, louvando ao Senhor e agradecendo a Ele. Terceiro texto que me mostra muito sobre gratidão, que também é um louvor, é o texto de Lucas, no capítulo 1. Evangelho de Lucas, no capítulo 1. E a partir do verso 46, Lucas descreve o cântico de Maria, que diz assim: Então disse Maria: A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da tua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada. Porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre o que os temem. Agiu com o seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos. Derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu vazio os ricos. Amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia, a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais. Mais uma vez nós vemos uma relação do cântico de Maria com o cântico de Ana e com o Salmo 113. É um cântico de agradecimento. Só que dentro do contexto do cântico de Maria, Maria foi alertada pelo anjo de que dela, do que aconteceu com ela, dela viria o Salvador. Viria o cumprimento das Escrituras. O que eu tiro de lição desse texto? É que as promessas do Senhor, elas duram para sempre. E elas sempre
vão acontecer. O Senhor prometeu que enviaria o Messias, que libertaria o povo, e Ele prometeu naquilo que Ele fez no ventre de Maria. E uma outra coisa interessante que nós vemos nesse texto é que Maria agradece ao Senhor porque ela foi a agraciada por ter participado, por ter recebido a salvação através de Jesus. Uma das coisas que nós devemos agradecer todos os dias é agradecer pelo fato de que nós recebemos a salvação. Ela agradece aqui, no verso 54, amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia, a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais. Nós devemos agradecer exatamente por essa promessa, porque nós recebemos a Jesus Cristo em nosso coração, nós recebemos a vida de Jesus Cristo. Maria recebeu o ministério, Maria recebeu a graça de ter tido o Salvador, e Maria teve a oportunidade de ver o Salvador, de ser salva pelo Salvador. Nós recebemos a vida de Jesus Cristo pelo seu sacrifício na cruz. E quando nós vamos agradecer a Deus, nós agradecemos pelos nossos bens, nós agradecemos pelas situações que acontecem na nossa vida, e é extremamente legítimo isso, mas nós esquecemos muitas vezes de que o maior de todos os presentes nós já recebemos, que é a manifestação da graça e do amor de Jesus Cristo em nossas vidas. Essa gratidão pelas promessas do Senhor surgiu desde o começo da humanidade, desde a história do povo de Israel, e ao longo de toda a história do povo de Israel, eles já agradeciam pela capacidade que eles viam, que eles criam através da palavra de Deus, que eles receberiam o Salvador. Mas chegou o tempo oportuno, onde através de Maria, o Salvador viesse, e nós nos esquecemos de agradecer pelo Salvador. Nós fazemos parte do tempo da manifestação da graça, onde o Salvador chegou até nós, transformou a nossa vida, e agora nós temos a plena reconciliação com Deus, através de Cristo Jesus. Nós nos esquecemos de agradecer que, independente do que aconteça na nossa vida, a nossa vida está guardada em Deus, porque Jesus nasceu, porque Jesus veio, porque Jesus morreu por nós e porque Jesus ressuscitou. Maria agradece não só pelo fato de ter sido mãe, mas pelo fato da promessa do Salvador ter acontecido. E a partir daqui, e esse é um texto do Novo Testamento, a partir daqui, todos aqueles que ousaram dizer sobre graças, sobre ações de graça, sobre agradecimento, sobre gratidão, fizeram questão de falar da gratidão pela obra que Jesus fez. É isso que Paulo fala aos Colossenses. Colossenses 1, verso 9 ao verso 12. Por essa razão, também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós, de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade e de toda a sabedoria e de entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo em pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Se hoje nós temos a capacidade, a oportunidade de sermos santos, de sermos mudados, de sermos tidos como filhos de Deus e pertencentes ao reino, foi por causa de Cristo Jesus. Também da mesma forma, ele fala em Efésios 1, a partir do verso 3,
Quando ele diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, o qual temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Nós devemos ser sempre gratos pela nossa salvação em Cristo Jesus. Apesar de muitas vezes nós olharmos para a nossa vida e não vermos motivos para gratidão. Talvez você esteja aí em casa nesse momento, matutando tudo aquilo que foi falado e esteja na sua cabeça o pensamento de: Daniel, eu não tenho nada para agradecer, esse mundo não tem nada de bom para mim. Mas uma das promessas que foram feitas para nós, que nós tomamos posse delas por Jesus Cristo, é de que um dia todo esse nosso sofrimento iria acabar. E ele vai acabar no dia em que Jesus Cristo retornar. Nós iremos sair desse mundo de ingratidão, de derrotas, de lutas, e nós vamos viver eternamente no céu com Cristo, fazendo, sabe o quê? Louvando e sendo grato. E essa promessa eu vejo quando eu leio em Apocalipse 22. A partir do verso 1 diz assim, Apocalipse 22: Então me mostrou o rio da água viva, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma ou outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela está o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. E é interessante, quando eu li esse texto, o que está no original dessa palavrinha aqui, os seus servos o servirão, é justamente o mesmo sentido de adoração, de serviço por gratidão. Adoraremos eternamente a Deus, sem maldição, sem dor. Assim como o grande pregador Billy Graham uma vez citou, uma vez disse: eu li a última página da Bíblia, fiquem tranquilos, tudo vai dar certo. É exatamente isso que está bem no final da Bíblia. Nós vamos ter um momento onde não haverá maldição, não haverá dor, não haverá gemido, não haverá ingratidão. Nós estaremos sempre com Jesus, louvando ao nome dele, louvando ao Cordeiro, louvando ao Senhor, eternamente com ações de graça. Para vocês verem, gratidão é um sentimento que rompe, que atravessa gerações. Começou no passado, nós devemos exercitar no presente. E a palavra de Deus nos garante que no nosso futuro haverá para sempre ações de graça.